Jesus, ele também teve sérios problemas, né? E não fosse ele Deus, acho que nenhum de nós teria conseguido suplantar, né, os desafios de sua época. Ele viveu algo muito parecido nos dias dele, como Deus encarnado. Os líderes religiosos da época dele, eles ensinavam regras religiosas, como eu disse no início, a tradição dos mestres antigos, né? E a Bíblia diz, mas Jesus falava com autoridade, e já se questionava a autoridade de Jesus. Não aceitavam a autoridade de Jesus, não aceitavam que ele fosse o Messias, porque as autoridades vigentes religiosas da época entendiam que se Jesus assomasse como uma autoridade reconhecida, eles perderiam a deles. Porque eles não estavam em consonância com Deus. E aí o conflito, e aí a morte na cruz, né? Mateus 7,29 diz, porquanto os ensinava, Jesus os ensinava, né, como tendo autoridade e não como os escribas. Só que a autoridade de Jesus como Deus homem, agora como Deus encarnado, né, ele não usava a sua própria autoridade. Ele mesmo fala que a autoridade estava na mensagem que ele entregava. Então a nossa autoridade como homens e mulheres, né, não pode estar em nós, tem que estar na mensagem que nós entregamos. E isso só pode fazer sentido se nós tivermos o Espírito de Deus em nós. As pessoas não têm entendido. Primeiro se converta, depois pregue. Não tem outro jeito. Só que tem pessoas que não são salvas, não são convertidas, mas têm esse ímpeto e fazem mais estrago do que acerto. Ele falava que a mensagem era do Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 24, ele diz, a palavra que ouvistes não é minha, disse Jesus, mas do Pai que me enviou. E aí Jesus nos envia a igreja, que o irmão leu aqui. Vão por todo mundo, né? Façam discípulos, ensinem eles, né? Mas na autoridade de quem? De Cristo, através do quê? Do Espírito Santo na nossa vida, que se comunica com o nosso espírito e afirma que nós somos filhos dele. Então, a autoridade da verdadeira pregação, irmãos, ela nunca, em momento algum, vem do pregador, assim como não vinha de Jesus, como ele mesmo afirmou, ele vem do Pai, né? Então ela vem da palavra de Deus. E se nós pregarmos uma palavra de Deus que não é de Deus, mas é tua, né? Você fez a sua própria palavra, aí nós temos um grande problema nas mãos, que daí o pastor vai levar meses tentando consertar o estrago que tu fez, que eu fiz. E às vezes não se conserta mais. Palavra proferida diz que depois que saiu já era, né? Já diz o sábio. E Jeremias, capítulo 1, versículo 12, é muito saliente quando ele afirma assim, eu velo, Deus falando, pela minha palavra para cumpri-la. Então, quando nós falamos de Deus para o mundo, a palavra vai se cumprir, porque nós estamos falando de verdades que Deus disse, olha, vai acontecer dessa forma. Então, vai acontecer.